Olá, pessoal, bom dia. Olá, bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, mano.
Professor, como já são 10h30, eu acho que já podemos iniciar a apresentação. Perfeito. Só acho que como estão presidindo moderando a sessão, né? Acho que seria adequado a gente fazer a ordem deixando o artigo meu e do Gilberto por último, se for adequado. Tudo bem, professor. Quem apresentaria agora, então, seria desempenho ESG, aumenta a alavancagem. Uma análise da Isso. estrutura de capital no Brasil e África do Sul. Tô aqui, Acho que a professor. Camila está presente. Sim, Maravilha, Camila. Você quer testar, compartilhar a apresentação? por gentileza. Tentando pelo. Ver se vai só um segundo. Tô abrindo aqui já. Tá bem. Eu vou aproveitar, então, professor, se você me permite, fazer alguns lembretes. É, a ideia aqui é a gente utilizar 8 minutos para fazer a apresentação do trabalho, tá? E usar mais 7 minutos para a gente discutir. Depois a gente pode deixar um tempo para o final para seguir a discussão, caso seja necessário. E eu queria pedir também àqueles autores que vão fazer as apresentações que já deixassem o PDF ou o PowerPoint já aberto, não deixar muita coisa aberta no computador para facilitar o compartilhamento quando forem iniciar a apresentação de vocês. E sejam bem-vindos ao SEMEAD, a nossa primeira sessão aqui do SEMEAD. Só um questionamento, professor. Eu tinha entendido que a apresentação seria de 15 minutos, não simplesmente 8. Sim, o tempo total serão os 15 minutos, tá? A orientação que a gente tem é para separar, utilizar 8 minutos somente para apresentação e os 7 restantes para a gente fazer a discussão do trabalho. Se você precisar de um tempo maior e o professor concordar, a gente pode estender um pouco, garantindo que sobre algum tempo para a gente fazer discussão posteriormente a essa apresentação. Tá bom, é porque eu preparei uma apresentação de 15 minutos, né? Tá aí com Hum. 13, 14. Então, não sei se eu faço toda a apresentação ou já parto de um ponto mais à frente. Talvez seja melhor resumir um pouco, tá, Gilberto, para a gente conseguir aproveitar o tempo para discussão e para você ouvir também as contribuições dos demais participantes. Ok, sem problema. Tá bom. A Camila, acho que está com dificuldades, né, Camila? Professor, o que você Sim, acha? pois não. Seria melhor a gente passar para a próxima, para a gente... Eu acho que sim, ou se quiser a gente volta à ordem original, o Gilberto apresenta, lembrando que no caso dele, o moderador é um dos autores, eu não vou fazer comentários. Tá ótimo. Gilberto, se você estiver pronto e quiser apresentar primeiro, então... Sem problema, posso apresentar. Também. Eu vou Só fazer o preparo. acompanhamento aqui do horário Isso. para a gente garantir ficar no limite dos 15 minutos, tá, Gilberto? Aí você gerencia aí o seu tempo para que a gente consiga fazer o debate. Eu vou basicamente pular a introdução e alguns slides e vou tentar trabalhar dentro dos 8 minutos. Perfeito. Já está na tela. Já está aparecendo aí? Sim. Tá. Então, o título do artigo é a acurácia das projeções do fluxo de caixa livre.
Vou pular a introdução. Olha, o importante aqui é a pergunta de pesquisa, que é qual o valor da acurácia, deixa eu transferir isso para aqui, do fluxo de caixa livre e como essa acurácia varia em cada estágio do ciclo de vida organizacional. Então, ele se propõe a calcular a acurácia do fluxo de caixa livre e investigar como ela varia em função de cada estágio do CVO, ou seja, que influência o ciclo de vida tem sobre a acurácia do fluxo de caixa livre. Isso foi feito para as empresas da B3 de 2014 a 2023, um período de 10 anos. Bom, recorrendo à literatura, já que eu vou calcular uma acurácia, eu tenho que me certificar de que eu estarei fazendo a projeção do fluxo de caixa livre da forma mais precisa possível, né? E aí eu procurei a literatura e encontrei aqui o Pum e Granger, que ele conceituam que fazer uma regressão de uma variável sobre si mesma não é a forma mais adequada de se medir a capacidade preditiva. E ele ratifica também ainda que é o que normalmente é feito pelas pesquisas contábeis financeiras, né? Porque uma previsão de uma variável sobre si mesma, ela pressupõe que os parâmetros são estáveis no tempo, ou seja, que o futuro vai ser igual ao passado, o que na prática não é assim que acontece. E aí também encontro o artigo do professor Baruch Levy, onde ele calculou para 5 diferentes formas de se projetar o fluxo de caixa livre, qual a que apresentava maior previsibilidade, né? E seguindo ainda também os mesmos conceitos do Poon e Granger. E aí uma coisa que é importante é que a regressão, ele considera a regressão in sample e projeção out of sample. Então, o que ele faz? Ele considerou como melhores preditores do fluxo de caixa livre o fluxo de caixa operacional, a variação do capital de giro e o inventário. Então, se eu tenho uma amostra 2018-2019, eu regrido o valor do fluxo de caixa livre efetivo de 2019 nesses 3 preditores: fluxo de caixa operacional, variação do capital de giro e inventário de 2018. Isso eu estou fazendo uma regressão em sample. Aí eu obtenho o alfa e os 3 betas e aplico esse alfa e 3 betas nos valores de 2019 para obter o fluxo de caixa livre projetado de 2020. O interessante é que esses valores do fluxo de caixa operacional, variação do capital de giro e inventário, eles não foram considerados na regressão do fluxo de caixa livre. Então, por isso, eles estão out of sample. A amostra considerada vai até 2018. Então, eu faço efetivamente, como Poon e Granger sugere, eu faço uma regressão dentro da amostra e uma projeção fora da amostra, e assim eu obtenho o fluxo de caixa livre. Para a classificação das fases do ciclo de vida, eu utilizei a proxy de Dixon. Ela trabalha com sinais apenas dos 3 fluxos de caixa: operacional, investimento e financiamento, e divide e agrupa esses sinais do fluxo de caixa em 5 estágios, né? Ela agrupa entre os 4 estágios tradicionais: introdução, crescimento, maturidade e declínio, e acrescenta um estágio intermediário, que é a turbulência, para que pudesse acomodar todas as variações de sinais dos fluxos de caixa. Importante ressaltar que são 8 fases, porque são 3 fluxos, com 2 sinais vão dar 8 fases possíveis. Bom, e com isso, e a partir da literatura também, onde Damodar em 2010 e Dixon, Cassa e Charbel em 2018, eles consideram que o estágio da maturidade é aquele que apresenta maior previsibilidade. Então, com isso, se construiu a hipótese de que a projeção do fluxo de caixa no estado da maturidade do ciclo de vida é o estágio que apresenta maior acurácia ou menor erro das projeções. A metodologia: os dados secundários foram obtidos do LeSeg, Dara e Analytics, que é o antigo Reuters da Thomson, o antigo Refinitiv da Thomson Reuters, para todas as empresas da B3 no período 2014 a 2023. O total, a base bruta, ela tinha cerca de 470 empresas, mas infelizmente nem todas tinham todas as informações necessárias ao trabalho, ao estudo. Então, foram eliminadas as empresas que não tinham as informações e restaram 155 empresas em 10 anos, o que gerou 1.550 observações. Toda a parte de
regressão e projeção do fluxo de caixa e o cálculo da acurácia foi feito através do Microsoft Excel, e toda a relação feita entre as projeções do fluxo de caixa e os estágios do ciclo de vida foi feita em painel de dados no Stata. Então, a distribuição, a frequência de cada fase pelas 1.500 observações é essa que apresenta aqui o slide. Eu ressalto aqui a fase 5, que ela tem apenas 7 empresas, a fase 4 apenas 20, e a 7 com 32 e a 8 com 45. Então, são fases de baixa frequência, onde provavelmente não teremos algumas conclusões tão fortes. E aí, no Excel, eu calculo a acurácia. A acurácia é o valor absoluto do erro. O que é o erro? É o valor efetivo menos o valor estimado, só que eu divido pelo ativo total para poder standardizar a acurácia, porque eu tenho empresas grandes e empresas pequenas dentro da mesma amostra. Então, eu preciso ter uma standardização desse número. Então, ela é o valor absoluto do erro, valor real menos valor estimado, dividido pelo ativo total. E aí eu obtive, no Excel ainda, que para um ano essa acurácia é de 20,4% do ativo total da empresa, 2 anos 22,9% e 3 anos 28% do ativo total da empresa. Bom, aí eu fui para o Stata fazer a relação entre o ciclo de vida, as fases do ciclo de vida e as projeções. M1, projeção para um ano, M2 para 2 anos e M3 para 3 anos. O overall, o coeficiente de determinação R2 do modelo está superior a 60%, o que mostra que o modelo de regressão de dados em painel está adequado para fazer a análise entre as fases do ciclo de vida e as projeções do fluxo de caixa livre. E aí se obteve no Stata essa tabela, que ela apresenta as fases do ciclo de vida e as projeções, as acurácias para projeção de um ano, projeção de 2 anos e projeção de 3 anos. E ressalto aqui que praticamente todas as fases possuem uma significância estatística grande com relação às projeções para 1, 2 e 3 anos. E aqui são os coeficientes que determinam o tamanho da acurácia de cada fase em cada ano de projeção, para 1 ano, para 2 anos e para 3 anos. Apresentando essa tabela de uma forma mais visual, a gente tem esse gráfico, onde eu tenho em amarelo a relação ao tamanho do erro dividido pelo ativo total ainda para 1 ano de projeção, em verde para 2 anos e em vermelho para 3 anos. Então, a gente verifica aqui que para 1 ano, que é o amarelo, o erro da maturidade não foi o menor erro. Ele é maior que da fase 1 e da fase 2. Então, por isso, se rejeita a hipótese de que a fase 3 é a que apresente a maior previsibilidade. Isso provavelmente é uma relação, é uma consequência da amostra que se tomou. Vale ressaltar ainda que essa amostra pega aquela fase da Covid. Então, ela tem algum viés com relação a isso. E para projeções de 2 anos, a fase 3 realmente foi a que apresentou o menor erro. E para 3 anos, ela decola porque, à medida que se aumenta o espaço de projeção, se perde previsibilidade do modelo. E as conclusões foi que foram medidas as acurácias, aproximadamente 20% um ano, 23% para 2 e 28% para 3 anos. O resultado não confirmou a hipótese de que a maior acurácia ocorre no estágio da maturidade. O R2 de 60% e a significância estatística das fases do ciclo de vida indicam a capacidade do CVO em explicar a acurácia das projeções. E é importante ressaltar que uma referência objetiva dessa acurácia, ou seja, saber quanto é essa acurácia, ela contribui muito para a redução de custos e perdas financeiras, né, associadas a incertezas futuras. Por que isso? Porque a gente está falando de 20% do ativo total de uma empresa. Então, é muito dinheiro. Então, tem que se trabalhar muito nessas projeções e tentar estabelecer a melhor acurácia possível, e principalmente nas previsões dos analistas, porque, aparentemente, elas tendem a piorar o resultado. Esse resultado obtido sem nenhuma subjetividade, sem nenhuma premissa. A capacidade do CVO de explicar a acurácia das projeções
fortalece a teoria do CVO e espero que abra o caminho para que se possa alinhar a teoria da administração com a teoria financeira e possa se consolidar o CVO como uma ferramenta de estratégia. Hoje o CVO é uma ferramenta de rotular empresas. Essa empresa está no crescimento, essa está na maturidade, essa está no declínio, mas não se estabelece uma estratégia para que ela saia dessa condição, ou até continue, se for o caso da maturidade, uma ferramenta estratégica, que determine uma estratégia para que isso aconteça. Então, espera-se que realmente esse estudo possa proporcionar isso. E o estudo destaca-se por ser o primeiro a avaliar a acurácia das projeções de fluxo de caixa e relacioná-las com as fases dos padrões dos três fluxos de caixa. Então, é isso. Desculpe, passei aí 2 minutos ainda, viu? Maravilha. Obrigado, Gilberto, por reduzir o tempo de apresentação. A gente gastou, acho que 8 minutos pelas minhas contas aqui. 8 não, né? Perdão, deu 10 minutos. Então, nós temos 9h52. A gente tem 5 minutos para discussão. Se alguém tem alguma questão, queira apresentar algum ponto aqui, parabéns pela pesquisa, viu, Gilberto? Bastante interessante o tema. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu vou emendar uma aqui. Ricardo, se não tiver, eu vou só fazer uma autocrítica junto com o Gilberto aqui. Tá? Tá ótimo. Posso São fazer dois uma pontos. pergunta antes, professor? Claro, evidente. Perdão pela interrupção, que aí eu acho que talvez possa estar relacionado. Pelo que eu entendi, os dados contábeis foram utilizados para fazer a classificação, né, do estágio, né, no CVO. Perfeito. Como esses dados contábeis também são utilizados para fazer a projeção, isso não pode gerar algum tipo de viés? Tem algum tratamento que pode ser feito para isso? Eu respondo ou o senhor responde, professor Johan? Eu acho mais ético que você responda, porque eu vou só criticar hoje. Tá. Na verdade, a classificação nos estágios com a proxy Dix, ela considera só o sinal. Ela não considera o tamanho do fluxo de caixa, apenas o sinal. O cálculo da acurácia, ele considera o tamanho do fluxo de caixa. Então, eu considero que isso não tenha nenhum problema, porque são coisas distintas, né? E elas são calculadas de formas diferentes. Né? Então, a classificação da Dixon, dos estágios do ciclo de vida, é simplesmente uma classificação. Não tem influência no cálculo da acurácia. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu sim. Obrigado, Gilberto. Professor, se o senhor quiser fazer os seus comentários. Muito rápido. São duas autocríticas aqui que também vão permear os demais trabalhos, curiosamente, em algumas condições. A gente vive num mercado que é incompleto, né? Pela literatura de Arnaud Debré. Então, quando a gente fala de estudar empresas brasileiras, a gente tem que lembrar que o nosso setor, o mercado de capitais, ele não representa a totalidade da nossa economia. Isso tem a tendência de impactar os resultados dos nossos estudos quando a gente faz análises comparativas, em especial estudos com achados que são inéditos. E a gente compartilha todos os artigos, inclusive dessa sessão, tem essa característica. Então, para refletir todos nós, né, eu acho que é importante a gente pensar nos estudos para além dos países como o Brasil e países com características similares. E outra reflexão a classificação de Dickinson, da Dickinson de CVO, ela é muito interessante porque permite projeção, mas ela é extremamente limitada em suas análises, tem várias críticas já pela literatura. Isso são questões que a gente ainda tem em aberto para ser desenvolvidas em futuros estudos aí. Maravilha. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Tá ótimo. Se ninguém tiver, podemos seguir para a apresentação do segundo trabalho. Então, Camila. Oi, professor, eu coloquei aqui roteando minha internet para ver se agora vai. Tá, Vou projetar aqui, tá? tá bem. Licença, viu, professor Gilberto? Que vai, acredito que vai derrubar, assim, ó.
Pode derrubar o do Gilberto, já foi. Apareceu aí? Ainda não, acho que. Gilberto, se você tirar o seu, talvez ajude. Peço desculpa Não. aí. Agora Estou tem. aqui Agora tentando. caiu. Desculpe, Camila. Não, professor, eu que peço desculpa. Estou aqui bem enrolada. Aqui, tentando. Ah, ele está me dando erro, professor. Ô Camila, quer me mandar por e-mail? Eu vou te mandar meu endereço de Eu e-mail e aí gostaria, eu tento professor, fazer a por projeção. gentileza. Eu E aí, agradeço. vamos Peço seguir desculpa com o mais uma próximo? vez. Tá Sem vendo? Peço problema. desculpa mais uma vez, viu, pelo Sem atrapalho aí. problema. As O senhor me informa o incertezas do e-mail? futuro. O senhor me informa o Podemos e-mail? seguir com o trabalho Conselho de Administração, Concentração de Mercado e Desempenho Empresarial. É o Jairo, se eu não me engano, que vai apresentar. O senhor só me informa o e-mail, professor, por gentileza? Já te passo aqui no link já, Camila, só um Tá bem, minutinho. obrigada. Bom dia. Todos Bom me escutam? dia. Eu não estou me vendo, mas vocês conseguem me ver? Tá tudo Não. Para mim tá tudo preto a sua tela já. Eu vou tentar novamente aqui. Qualquer coisa a gente já vai direto para o compartilhamento e, afinal de contas, o que importa é a apresentação. Conseguem visualizar o compartilhamento? Estamos vendo. Pois bem, deixa eu startar aqui o cronômetro, só dizendo que eu também serei bastante célere em alguns slides, porque eu havia realmente também planejado a apresentação com 15 minutos, mas a gente acelera e vai dar certo. Tudo bem? Perfeito, obrigado, Jair. Darei início, então. Bom, o trabalho se chama Conselho de Administração, Concentração de Mercado e Desempenho Empresarial. É oriundo da minha tese de doutorado, então, junto com o professor Cláudio, que foi meu orientador, e o professor Eduardo Caio. Bom, como o Gilberto já fez agora mesmo, a questão central aqui do nosso trabalho é qual a influência do ambiente competitivo na relação entre o conselho de administração e o desempenho da empresa. Tá? Então, o objetivo é investigar a relação entre características do conselho e desempenho empresarial, considerando, então, a competição de mercado como um fator moderador dessa relação. Bom, os dois backgrounds teóricos que estão por trás desse trabalho é a teoria de agência, onde a gente tem a separação entre propriedade e controle, que gera os conflitos de agência, e o conselho de administração, então, como principal mecanismo de governança interna, tem o intuito aí de reduzir essas assimetrias. Por outro lado, nós temos outro background, que é a teoria da organização industrial, onde a gente utilizou como grau de competição o índice de Herfindahl, que influencia a eficácia dos mecanismos de governança. Então, a competição pode complementar ou substituir a disciplina do conselho. Temos 3 hipóteses nesse trabalho. Na hipótese 1, a gente busca identificar se tem uma relação positiva entre características do conselho e desempenho da empresa, seja desempenho financeiro, contábil, né, ou desempenho de mercado. A hipótese 2 é a relação negativa entre esse grau de concentração de mercado, medido pelo HHI, e o desempenho. E a hipótese 3 em mercados mais competitivos. Então, lembrando que, na verdade, o HHI, quanto maior o número, não é isso? Mais concentrado é esse mercado. Então, os mercados mais competitivos, nós temos um menor HHI. Então, em mercados mais competitivos, a interação entre HHI e características do conselho reforça os efeitos positivos sobre o desempenho dessa empresa. Bom, a nossa amostra consiste da seguinte forma: foi feito um levantamento
de dados de empresas de capital aberto na Bolsa Brasileira, na B3, totalizando, então, 266 empresas listadas nesse período de 2013 a 2022, trabalhando com dados defasados de 2012, né? Porque a gente tem que fazer esse ajuste aí nas equações, né? A gente faz com a variável dependente, ela entra como variável defasada, para a gente poder estudar esse painel dinâmico, né? Então, as exclusões foram das empresas com patrimônio líquido negativo, instituições financeiras, pela sua característica específica de balanço, e a classificação setorial adotada foram os 10 setores tradicionais da B3. Como variáveis dependentes de desempenho, nós temos ROA, ROE e ROIC para performance financeira e Q de Tobin e o LN do valor de mercado da organização para o desempenho de mercado. As variáveis independentes, que são as características do conselho, são as variáveis de governança, é a diversidade de gênero, então a proporção de mulheres no conselho, o INDEP, que é a quantidade de conselheiros independentes pelo total de conselheiros da organização, o LN do tamanho do conselho, então é um log do tamanho do conselho, quantos membros tem esse conselho, dual, que é uma dummy, se o nosso CEO ocupa a cadeira de chairman também, de presidente do conselho, e a remuneração variável, que é uma dummy, para entender se aquela organização remunera o conselho com alguma bonificação, seja com alguma remuneração variável. A variável moderadora, então, é a concentração de mercado, que é o índice Refindal, que ele é dado pela soma dos quadrados das participações de mercado, e as variáveis de controle é o LN da receita operacional líquida, a alavancagem, que foi feita pela dívida bruta total pelo ativo total, uma DAME da estatal, se é uma organização controlada ou não por um ente público, e DAMEs de ano para controlar também os efeitos. Os modelos econométricos, então, utilizei aí o System, né, GMM, incluímos a variável dependente defasada como regressor e utilizamos instrumentos internos para mitigar problemas de endogeneidade. Então, a especificação do modelo dinâmico geral, né, porque o H1 ele é uma versão simplificada disso, para a hipótese 1, o H2 também é uma versão simplificada disso, a H3 é essa versão completa do modelo dinâmico geral, onde a gente vai ter, então, como variável dependente o desempenho, utiliza-se a variável dependente defasada como um dos regressores, depois temos o conjunto das variáveis de governança, temos ali, então, o índice de concentração do mercado, seguido da interação entre governança, as características de governança, as variáveis de governança, com essa interação com o índice de concentração. Depois nós temos o bloco das variáveis de controle, tá certo? Então, para a validação desse modelo, foram realizados alguns testes que a literatura nos obriga, né? Os testes de Arelando e Bond, né? Tanto a R1 quanto a R2, onde no AR1 a gente tem a presença esperada de correlação de primeira ordem. No teste do AR2 nós não queremos, então, a correlação de segunda ordem. E no teste de Hansen também a validade conjunta dos instrumentos, tá certo? Todos esses dois últimos que eu li, com p-valor acima de 0,05. Fizemos, então, o tratamento da endogeneidade, onde as características do conselho são tratadas como endógenas e o HHI, é considerado exógeno, ou seja, empresas isoladas elas não alteram significativamente a estrutura de mercado. Bom, chegamos então aos resultados, tá? A hipótese 1, ela não foi confirmada, ou seja, as características de governança, elas não estão atreladas a desempenho financeiro no nosso trabalho aí, tá? Então, em especial aqui, a variável que trata da independência do conselho, ela apresenta coeficientes negativos por ROA, ROE, ROIC, Q de Tobin e o valor de mercado, ou seja, indica dificuldades de alinhamento estratégico entre conselhos excessivamente autônomos, né? A diversidade de gênero, ela teve impacto negativo sobre o ROIC,
em todas as especificações, ou seja, sinaliza desafios de adaptação em conselhos mais plurais. Tá? Na hipótese 2, que então a concentração de mercado, se ela influencia no desempenho da organização, e a relação a relação negativa, né, que a gente buscava na hipótese 2, a relação negativa entre o índice de concentração e o desempenho dessa organização. Ela foi parcialmente corroborada. Por quê? Porque o índice de concentração, à medida em que esse mercado se torna mais concentrado, nós tivemos uma relação negativa com o desempenho financeiro, né? Então, indica que mercados concentrados comprometem, então, a eficiência e a rentabilidade. Doravante apresentou resultado positivo para a métrica de desempenho de mercado. Então, esses investidores associam concentração provavelmente a maior estabilidade e menor risco competitivo, tá certo? Então, a concentração afeta negativamente desempenho financeiro, mas favorece métricas de mercado. Na hipótese 3, então, a relação aí, o nosso objetivo é o efeito moderador, ou seja, o índice de competição de mercado modera, sim, a relação entre as características do conselho de administração e o desempenho financeiro, influenciando tanto a intensidade quanto o sentido. Né? Então, a variável independente, né, do conselho mostra efeitos positivos em mercados concentrados, né? Sinaliza valorização de mecanismos, de controle em ambientes de baixa concorrência. Por outro lado, o tamanho do conselho, a remuneração variável e a diversidade de gênero revelam impactos adversos sob alta concentração, ou seja, sugere perda de eficácia desses mecanismos fora de contextos competitivos. Dessa forma, vimos que a eficácia da governança não é universal, mas depende do ambiente competitivo. Sendo assim, a hipótese H1 não foi confirmada, onde nós vimos que a independência excessiva pode gerar dificuldades de alinhamento, e os mercados emergentes, então, eles exigem adaptações dessas melhores práticas internacionais, que a gente tanto está acostumado a ver por aí, né? O H2 foi parcialmente confirmado, e aí nós temos, então, um paradoxo da concentração, onde prejudica a eficiência operacional, mas reduz risco percebido, aumentando o valor de mercado. A H3 foi plenamente confirmada, mostrando aí que a competição pode funcionar sim, em especial, na verdade, como disciplinador. Então, em mercados competitivos, a governança ela é complementar, e em mercados concentrados, governança é substituta da pressão externa. Implicações práticas, então, para empresas, ajuste de composição do conselho, ao grau de competição setorial, para os reguladores, políticas públicas setoriais específicas, em vez de recomendações genéricas, e para investidores, considerar o ambiente competitivo ao avaliar práticas de competição. Bom, então o estudo integrou teoria de agência com organização industrial, né, para avaliar essa interação aí da competição. A competição pode tanto disciplinar quanto complementar os mecanismos de governança. Limitações que nós temos, o professor já até pincelou aí anteriormente, amostra restrita, afinal de contas só temos empresas aí de capital aberto do Brasil, foco em 5 características do conselho, o HHI também não captura todas as nuances de concorrência, e para as futuras pesquisas, o interessante seria também novos atributos do conselho, como experiência dos conselheiros, formação, incluir firmas de capital fechado, né, e familiares, porque também teríamos outros espectros de setores, né, que não são tão bem representados na Bolsa, e empregar outras métricas de competição e comparar com mercados emergentes. Bom, basicamente é um resumo das referências pelos segmentos temáticos, e agradeço, então, a participação do senhor, da atenção dos senhores. Espero ter conseguido aí fechar com um pouquinho de tempo dilatado, mas ok. Sem problema, Zé. Parabéns pela pesquisa, parabéns pela apresentação. Nós gastamos 12, quase 13 minutos, então temos ainda alguns minutinhos aqui, professor, se o senhor quiser fazer alguns comentários. Eu acho que se tiver alguém para fazer algum comentário, senão a única observação para além da incompletitude de mercado que já está observada
não preciso ficar retomando ela, é a questão bom, primeiro, parabéns ao trabalho, muita informação e muito resultado para pouco texto, muitas vezes, no artigo no SEMEAD, então a gente sabe que deve ter ficado muita coisa de fora. É, mas uma coisa interessante, eu acho que é a questão do privilégio informacional, em função da composição desses, ah, no artigo desses, é, ah, desculpe, puxa, desses conselhos. E como esse privilégio informacional não pode estar, na verdade, relacionando, por exemplo, aquele resultado entre o desempenho real e o esperado pelos investidores, né? Eu fiquei com aquela sensação de ver um monte de sardinha se perdendo nessa história. Por favor, Jário, se você puder comentar, acho que é interessante esse resultado seu. Professor, a questão aqui, como o senhor pontuou bem, na tese de doutorado a gente foi bem mais além, né? Então, vou dar um spoiler da tese, até convido quem tiver interesse de lê-la, né, no site da USP. Lá eu faço mais um recorte, que é uma interação específica para mercados mais competitivos, né? Então, aí a gente consegue estratificar bem o geral, o mais concentrado e aquele que é extremamente competitivo, e os resultados, eles são, eu poderia dizer, surpreendentes, porque eles fogem desse senso comum que a gente tanto tem, tanto na comparação com mercados desenvolvidos. A gente tem resultados, enquanto emergentes, bem diferentes, e diferentes também de outros emergentes. Ou seja, temos características muito próprias que vêm da nossa cultura, de desenvolvimento econômico, enfim. Então, realmente assim, é como se fôssemos sardinhas indo para um lado e o mercado entregando resultados um pouco diferentes dessa percepção do senso comum. Cabe, e assim, como até gestor público que sou, né, analisar políticas públicas efetivamente para desenvolvimento e regulação ali, talvez específicas por setores mesmo, porque senão a competitividade ela agrega muito valor, mas também depende do setor. Em resumo, assim, então seria bastante interessante desenvolvermos estudos a partir daí. Me parece Espero ter um respondido, segmento professor. muito interessante. Plenamente. Maravilha. Podemos seguir para o próximo trabalho, professor? Aí qualquer coisa a gente pode retomar, tá? Ao final a gente Claro, vai ter alguns claro, sem minutinhos, a gente problema. pode retomar alguma discussão caso haja interesse. Eu recebi a apresentação aqui da Camila, eu vou compartilhar com vocês. Camila, você está por aí, né? Tá sim, Estou deixa eu sim, professor. compartilhar. Agora vai, hein, Camila. Não é possível. Vamos fazer um teste, né? Vocês enxergam a apresentação? Eu enxergo, professor. E os Tá demais. ótimo, então. Fica à vontade, Camila. Bem, mais uma vez, né? Desculpa o imprevisto aí, mas vamos lá, vou tentar ser célere. É importante eu destacar que estou muito, assim, honrada de estar aqui nessa sessão com professores que, para mim, eu leio o trabalho de vocês e é muito massa poder estar aqui com vocês. Esse trabalho, ele advém de um PIBIC, do grupo de estudo da gente, e aí é bom também, né, a gente ver que até mesmo esses trabalhos iniciais da nossa profissão, eles vão dando futuro. E aí pode passar, por gentileza, professor. Embasado nessa discussão que a gente tem tido em cima do ESG, alguns pontos eles têm sido cada vez mais abordados na literatura financeira, e um que tem chamado bastante atenção são as relações e os impactos que tantos investimentos, as práticas ambientais, sociais e governança corporativa exercem acerca da estrutura de capital das empresas. E aí o fator ESG ele tem sido estudado e ele tem sido buscado a sua determinação dentro dessa composição. Alguns estudos eles vão sugerir a relevância desses investimentos no acesso ao capital mais facilitado, enquanto outros vão sugerir que projetos com VPL positivo associados a essas temáticas eles tendem a ser mais bem recebidos pelos investidores
Enquanto, por outro lado, em um caminho oposto, outros trabalhos eles vão sugerir que os investimentos em ESG eles não vão ter uma efetiva demonstração de resultado positivo no que diz respeito ao acesso a esse crédito e a essa composição de capital próprio e de capital de terceiros dentro daquela estrutura. E essa discussão ela se permeia em especial dentro do contexto de economias emergentes, já que a gente tem bastante estudo dentro do contexto das economias já desenvolvidas, como já foi debatido aqui nessa sessão. E aí, em função disso, e buscando países com similaridades, a princípio, né, para a gênese desse projeto IPB, que a gente optou pela análise do mercado brasileiro e aspectos. Pode passar, por favor, professor. E aí a pergunta de pesquisa da gente foi como é que se relacionam as práticas do ESG com essa estrutura de capital das empresas brasileiras e sul-africanas, de modo a investigar essa relação entre o período de 2010 a 2023, que foi escolhido uma vez que a África do Sul ela convergiu a IFRS de maneira definitiva lá no ano de 2008, enquanto o Brasil veio aqui em 2010, e aí para que esse recorte fosse mais adequado, isso foi selecionado. Pode passar, por gentileza, professor. E aí a nossa fundamentação teórica, ela se embasa nas teorias clássicas de estrutura de capital, a partir das quais cada uma vai dar um olhar para essas decisões de composição de capital ali dentro daquela empresa. E a relação entre a estrutura de capital e o ESG, como a gente já mencionou, ela tem sido bastante debatida, em especial no que tange à obtenção de capital próprio e uma maior facilidade, uma possível maior facilidade de acesso a financiamentos e um custo de dívida reduzido, uma vez que os investidores eles tendem a olhar para empresas que investem nessas temáticas. Pode passar, por gentileza, professor. E aí, para que a gente possa descrever os nossos procedimentos metodológicos, e aí já avançando um pouco para descrever para os professores o que é que a gente já tem feito para aprimorar esse trabalho, né? A princípio, a gente utilizou essas empresas listadas nas bolsas brasileira, na B3 e na África do Sul, entre o período de 2010 a 2023, conforme a gente já foi descrevendo, né? A IFRS lá na África do Sul, ela começa a sua convergência em 2003 e tem a atualização em 2008. A coleta de dados foi na antiga Refinitiv, que é a LSEG Data and Analytics. A gente teve como variável dependente a alavancagem, no qual foi utilizado o passivo oneroso, parametrizado pelo ativo total, enquanto a variável independente foi o score de ESG obtido por meio da LSEG, né? E a gente utilizou três variáveis de controle clássicas do lado da literatura: o tamanho, a tangibilidade e a rentabilidade. Pode passar, por favor. E aí o modelo que a gente aplicou foi de regressão linear. A primeira coisa que a gente fez foi o teste de Seed West, para que a gente pudesse validar a possibilidade de montar um painel único com essas duas, as empresas dos dois países, e aí vendo essa viabilidade e considerando também que não houve diferença estatística significativa entre as variantes das duas empresas, a gente não considerou que existam, a gente demonstrou, né, empiricamente que não existe essa divergência entre os scores de ESG brasileiros e sul-africanos. E aí a gente tem um modelo que foi tratado, né, as questões de autocorrelação, a gente verificou a heterocedasticidade, e isso foi tratado por meio de erros robustos. É importante a gente destacar que já existe um avanço nessa pesquisa, e aí a gente compreende, né, que uma das grandes problemáticas que a gente enfrenta no estudo das temáticas de ESG, e ainda mais no que refere-se a essa vinculação com as questões de estrutura de capital, é exatamente a endogeneidade, e aí a gente entende que existe possivelmente esse problema de maneira destacada aqui no modelo que a gente utilizou, e aí isso tem sido corrigido já nas nossas pesquisas por dois caminhos. Primeiro, a gente tem agora utilizado, né, a gente está continuando o estudo com a utilização de variáveis instrumentais para que a gente possa tentar corrigir esse problema. A gente pensou em fazer o GMM, só que quando a gente faz a defasagem, a gente acabou perdendo bastante amostra em quantitativo, e aí para isso também a gente vai pelo segundo caminho, como eu falei, a gente tem tentado dois caminhos, que é tentar o GMM, mas agora utilizando todos os países dos BRICS, para que a gente possa tentar aumentar quantitativamente essa nossa amostra. Pode passar, por favor. E aí, falando de maneira destacada desse resultado, a gente tem que, em média, o score lá das empresas ele estava em cerca de 50 pontos, mas é importante ressaltar a grande divergência que a gente encontrou entre os dados, enquanto algumas empresas lá da amostra, pelo menos uma, ela teve
cerca de um ponto ali dentro dessa pontuação da LSEG e outra teve mais de 90 pontos. Então, isso mostra a heterogeneidade desses resultados, dessas práticas. Pode passar, professor. Aqui só mostrando, né, a composição da nossa amostra ao longo do tempo. A gente sabe que, quantitativamente falando, esse número ele ainda é insuficiente para algumas análises que a gente queira fazer. Pode passar, por favor, professor. A gente observou que existe uma relação positiva e significativa entre o score de ESG e o nível de alavancagem financeira, de modo que empresas que tiveram maior desempenho ESG obtiveram e alcançaram maiores níveis de alavancagem, o que vai corroborar alguns estudos internacionais que vão sugerir que essas empresas que desempenham atividades de ESG tendem a se demonstrar mais alavancadas, e aí sugere-se que isso seja justamente por elas simbolizarem, por meio desse desempenho de sustentabilidade, um sinal de menor risco e maior transparência para os seus credores. E aí pode passar, por favor, professor, de maneira a concluir aqui a minha explanação, já quase batendo no tempo. A gente percebeu que empresas que desempenham mais atividades de ESG, portanto, elas atuam com maior proporção de capital de terceiros na sua estrutura de capital, sugerindo que o ESG ele vai atuar como um facilitador, uma sinalização de credibilidade dentro do mercado, e que também a gente pode constatar nas nossas análises de regressão, que foram, inclusive, acabei esquecendo de comentar, por efeitos fixos, depois dos testes, né, adequados, a gente percebeu que as decisões de estrutura de capital elas seguem ainda majoritariamente os fundamentos clássicos lá, do tamanho, da tangibilidade, da rentabilidade. Pode passar, por favor, professor. Aqui as nossas principais referências e muito obrigada. Professor, fique à vontade para fazer suas ponderações. Muito bem. Bom, eu acho que deve ter provavelmente algum outro colega que também vai querer fazer questões a respeito, mas um ponto que eu achei interessante, por um acaso, tá? Uma coincidência muito fortuita, eu tenho um outro artigo bibliométrico, nesse caso, fazendo uma relação entre ESG e a estrutura de capital, que acabou de ganhar, inclusive, prêmio no Congresso de Contabilidade da Federal de Uberlândia. E o artigo de vocês, ele trabalha a parte empírica, o que eu acho fantástico, de uma maneira muito interessante, escolhendo países em desenvolvimento, parte do BRICS, também é uma escolha fortuita. Fica, assim, na verdade, dois pontos que eu acho que seria interessante você comentar, Camila. Por que esses dois países do BRICS e não outros? E um outro ponto que é aí mais operacional e que eu acho que é interessante como recomendação, até para vocês explorarem e vocês me dizerem depois, manda um e-mail para mim falando, ó, era isso mesmo, tá? Tem um score no ICON, no referente ICON, que é o score de controvérsias de ESG. Toda a literatura a respeito que eu encontro fala da importância desse score de controvérsias em relação ao score tradicional de ESG. Então, eu queria ouvir você um pouquinho a respeito de esse score de controvérsias, se ele não é interessante como elemento de estudo, e a escolha empírica sua, metodológica. Professor, primeiro, muito obrigada pela contribuição do senhor. Primeiro, falando um pouquinho sobre a escolha dos países, como eu comentei com o senhor, esse artigo ele derivou de um PIBIC, e aí em função de operacionalização mesmo, sabe? Em virtude do PIBIC compreender o processo, e aí a gente acabou restringindo a amostra para não agregar todos os países dos BRICS. E aí Brasil e África do Sul foram escolhidos primeiro Brasil, porque é o nosso país, e aí a gente buscou ali dentro dos países dos BRICS alguém que tivesse uma semelhança tanto em quantitativo de empresas relacionadas, a gente sabe que a África do Sul tem bem mais, né, empresas listadas, mas também em questões, e a gente encontrou literatura fundamentando que existem proximidades entre os dois países. E aí a escolha ela se deveu em função disso de maneira simplória. Mas, de fato, eu concordo com o senhor assim, que é até mesmo
estranho, né, a escolha desses dois países. E aí, no desenvolvimento desse artigo, para que a gente possa mandar para uma revista, a gente já tem incluído os BRICS como um todo dentro da amostra. E aí a gente tem tomado cuidado, né, em algumas coisas que a literatura já vai sugerir. Em relação às controvérsias, as controvérsias têm sido alvo de estudo, objeto de estudo da minha tese. E aí é muito interessante. A gente, inclusive, tem tentado utilizar também a padronização que a MSCI tem feito para também mensurar essas controvérsias em paralelo ao lado da LSEG, mas no desenvolvimento desse artigo para o envio para a revista, a gente está utilizando o score de SG Combined, que já é descontado das controvérsias. Então, agradeço muito assim, a pontuação e a gente tem sim considerado que é muito, muito importante, né? Cada vez mais se pesquisa sobre isso. Sim, muito bom. Meus Obrigada, parabéns. professor. Só tinha uma mensagem aqui no chat, deixa eu só olhar. Acho que está relacionado a um comentário que eu fiz aqui em paralelo e acho que a resposta acabou caindo lá. Parabéns, Camila, Tá. pela pesquisa. Obrigada, professores. Obrigada. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta a fazer? Eu ia fazer um comentário, mas ela já respondeu, que era justamente de controvérsias, que é um tema bem controverso, que a gente escuta muito falar disso, né? Muitos artigos desse ponto. Mas parabéns pela pesquisa, Camila. Muito obrigada, professor. Maravilha. Podemos seguir, então, para o próximo trabalho, da autores Monique e Carlos, sobre o nível ótimo de endividamento. É possível estimar o nível ótimo de endividamento das empresas brasileiras de capital aberto durante a pandemia? E acho que isso me relembra aqui um comentário que eu ia fazer sobre a sua pesquisa, Camila, também, do possível impacto, né, da pandemia. Eu não lembro de ter visto nada mencionando isso Não, como professor, não algum foi tipo. considerado. Isso é uma coisa que o senhor também tocou, que é um ponto sensível, né? A gente precisa considerar, e aí a gente tem buscado literatura embasado que a gente não deve considerar só 2020, mas talvez também 2021 como uma dummy, né? Para considerar talvez esse impacto. Mas muito obrigada pela contribuição. Maravilha. Eu que agradeço a apresentação. Eu vou mandar aqui um link para avaliação da sessão, depois eu reenvio ao final, só para aproveitar o meio aqui da sessão. Monique, fique à vontade. Bom dia, gente. Vocês conseguem ver aí minha apresentação? Estão me ouvindo bem? Estamos vendo e ouvindo. Sim, professor. Obrigada. Bom, eu sou a Monique, né? Eu sou da UF, da Universidade Federal Fluminense. Essa pesquisa é uma pesquisa junto com o professor Carlos Alberto Bonacin, né, da FEA lá de Ribeirão Preto. É uma pesquisa ainda em andamento, né? Então é muito bom a gente poder apresentar aqui e receber as contribuições de vocês. Já recebemos as contribuições da banca, né, avaliadora. Então é um prazer estar aqui com vocês, tá? Então, a ideia é, será que é possível estimar o nível ótimo de endividamento das empresas brasileiras de capital aberto? E aí a gente fez um recorte ali do período da pandemia, né, para dar início aí, dar start a essa pesquisa. Bom, então, a ideia principal é de que a estrutura de capital, né, a escolha da estrutura de capital é uma decisão estratégica, né, que pode afetar o desempenho das empresas. Então, a temática, o tema principal é a estrutura de capital das empresas, né? Como que é feita essa escolha entre o capital próprio, o financiamento via capital próprio, via endividamento ou via emissão de ações. E aí a gente fez esse recorte da pandemia e eu trouxe essa primeira figura aí, que mostra os IPOs, né? Ofertas públicas de ações, uma série aí desde 2004 até 2024, de follow-on, né, que quando as empresas dão continuidade e emitem, já estão lá na B3, mas elas emitem ações novamente, e a taxa de juros. E a gente percebe que ali no período da pandemia, entre 2020 e 2021, é um período peculiar, principalmente no que se refere a IPOs, né, várias empresas abrindo capital e fazendo essa subscrição e captando recursos via mercado acionário, né? Por outro lado, a gente tem também o fato de que a taxa de juros ela está muito baixa, né? Está batendo recordes ali
em sentido de baixa ali em 2020. Então, também seria aí um forte incentivo, né, uma política contracíclica, anticíclica, para que as empresas pudessem também captar recursos via endividamento. Aí seria até interessante a gente buscar mais informações sobre o endividamento aí nesse período. Com base nisso, né, nessa escolha estratégica, que é muito importante para as empresas, nessa peculiaridade aí da pandemia, o nosso problema de pesquisa é: será que é possível estabelecer uma relação entre o desempenho das empresas, né, de capital aberto, por uma questão operacional mesmo, de disponibilidade de dados, e o nível de endividamento dessas empresas nesse período de 2020 e 2021? E em caso afirmativo, né, mais especificamente que a gente estava procurando, será que é possível a gente estabelecer uma relação quadrática, né, que nos permitisse calcular algum ótimo, maximizar esse endividamento, maximizar também o desempenho das empresas, principalmente, né? E a nossa hipótese é de que é possível e que possivelmente existe aí uma relação quadrática entre o desempenho das empresas e o endividamento delas, né? E no caso aí seria passível de otimização, maximização. Nosso referencial teórico, né? A gente está tratando ali da teoria da pecking order, né? Da hierarquia, da preferência pelas fontes de financiamento das empresas, a teoria do trade-off. Então, de acordo com a pecking order, empresas mais rentáveis, né, com maior valor, tenderiam a ter menos endividamento, porque existe uma hierarquia nas preferências, e a principal fonte de endividamento aí, no caso, seria via capital próprio, seguida aí pelo endividamento, capital de terceiros, e, em último caso, captação via mercado de ações, né? Então, empresas com maior valor, mais rentáveis, tenderiam a preferir financiamento via capital próprio, então teriam menos endividamento. A segunda teoria, a teoria do trade-off, de que essa escolha aí de endividamento, né, da estrutura de capital das empresas, ela seria feita com base nos custos e nos benefícios do endividamento, né? E aí, dentre os benefícios, a gente tem o fato de que, quando a gente está falando de capital de terceiros, a gente não tem a questão, como se fosse um escudo de impostos, né? Que o Maier chama, que a gente não tem que pagar impostos sobre esses juros, né? No caso que você já pagou juros. E a inexistência da relação entre estrutura de capital e valor da empresa aí de Modigliani e Wiener. E aí, a nossa primeira intuição, né, nossa primeira contribuição seria, no caso, todas essas teorias aí, elas estão dando enfoque aí principal para o valor das empresas. E como o primeiro professor que apresentou aí falou, e também a nossa percepção, o valor das empresas é uma coisa bem volátil, né, uma coisa bem subjetiva, que depende aí dos pressupostos que são adotados, dependem das expectativas que são consideradas. Então, a nossa primeira contribuição seria mudar o foco do valor da empresa, que depende muito das expectativas e de fatores subjetivos, para o desempenho das empresas, né? O desempenho econômico, o desempenho operacional. Alguns estudos anteriores foram feitos, alguns não, muitos estudos anteriores foram feitos, né? E aí alguns estudos, eles buscam os determinantes da alavancagem, a relação que eles fazem entre alavancagem e desempenho das empresas, né, o retorno. Ele tem a alavancagem como variável dependente, né, e o retorno influenciando essa alavancagem. Então, seria algo ao inverso do que a gente está buscando aqui no nosso artigo. Outros estudos, eles buscam também aí essa relação, e aí já utilizando a alavancagem, no caso, o endividamento, como variável explicativa, né, que afeta o desempenho, no caso, e vários estudos fazem isso de maneira linear, né, procuram estimar essa relação linear entre essas variáveis. Alguns estudos analisam por quantis, né, e aí, de acordo com alguns quantis, a gente consegue ver uma relação diferente. Outros estudos buscam relações não lineares, né? Tem, por exemplo, esse daqui que fala de um modelo não linear de painel com threshold, e o último, do Ramadani, que fala de modelo de regressão de painel com transição suave. Então, já existem alguns estudos
que estão interessados em estudar essa relação não linear. Mas a relação, por si, ela não é muito clara, não é muito óbvia, não é um consenso em todos os estudos. Então, o nosso pensamento, nossa intuição, assim, né, nos levou à nossa segunda contribuição, que seria estimar esse modelo quadrático, né, buscando uma relação não linear, no formato ali de uma parábola, com a concavidade voltada para baixo, né, buscando essa relação entre as variáveis. Ou seja, conforme o endividamento cresce no primeiro momento, a gente tem um aumento, uma melhora no desempenho das empresas, mas a partir de um determinado ponto, né, do ponto de ótimo, conforme o endividamento continuaria a aumentar e o desempenho das empresas tenderia a reduzir. Então, essa aí é a nossa hipótese. Com relação à metodologia, a gente tem a base de dados, é a base de dados do professor Marcelo Perlin, né, que são as demonstrações contábeis das empresas. Aí a gente utilizou os anos de 2020 e 2021. Seria um painel desbalanceado. Fizemos o tratamento dos dados em Excel e no R, no software R. Nós testamos a média dos anos, né? Tanto para o endividamento quanto para o desempenho. Fizemos o teste T, e aí nós vimos que não existe diferença estatística, né, estatisticamente significativa entre esses 2 anos, então nós tratamos como se fosse um MQO, né, mínimos quadrados ordinários. Então, a metodologia foi dividida em passos, né? Primeiro passo foi a construção das variáveis, e aí nós construímos as variáveis custo da dívida, líquido, né? Custo da dívida líquida, do imposto de renda, índice de liquidez corrente, tangibilidade, o tamanho da empresa, né? Margem de lucro, retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o endividamento, dependência financeira e endividamento. O ênfase maior que nós vamos dar para esse modelo seria no ROI, né, o retorno sobre o investimento, que é uma variável mais operacional, do desempenho operacional da empresa, e o endividamento da empresa. Segundo passo foi a limpeza da base de dados, então nós excluímos as instituições bancárias, os outliers, né, nessa ordem, endividamento, margem de lucro, custo da dívida, liquidez e tamanho. Excluímos também as empresas que continham missing, né, informações faltantes. Terceiro passo foi fazer uma análise de cluster, né, análise de agrupamentos, porque ao contrário do que os nossos colegas fizeram, que eles incluíram variáveis de controle no modelo, que é um passo importante, a nossa ideia foi fazer esse controle ex ante. Então, nós agrupamos empresas, né, para fazer esse controle que tinham um perfil mais ou menos parecido. E para fazer esse agrupamento, nós utilizamos as variáveis tamanho, custo da dívida, índice de liquidez corrente, tangibilidade dos ativos da empresa, que são variáveis que são citadas aí na bibliografia, como sendo variáveis importantes de controle. Então, a ideia foi fazer esse controle ex ante e conseguir agrupar empresas com perfis diferentes não, similares. O nosso modelo foi, tentamos estimar aí um modelo quadrático, né? As hipóteses é de que nosso beta 1 ali, ele seria positivo, que nosso beta 2, ele teria um sinal negativo, né? Para mostrar que a gente teria uma parábola ali com cavidade voltada para baixo, que seria passível de maximização. Com relação aos resultados, como eu falei, nós tratamos como se fosse uma base única, sem fazer diferenciação por ano. Primeiro, nós fizemos aí o cluster, nós temos essa figura aí, que é a figura do dendrograma, que dá para a gente ver bem esses 4 clusters que nós conseguimos identificar, né? 4 grupos de empresas. Aqui a gente tem o perfil, mais ou menos, dos grupos, né? De acordo com as variáveis que nós selecionamos, o número de empresas por grupo, né? A média do tamanho, enfim. Vou passar aqui, mas fica aí para quem tiver interesse depois em olhar. Bom, e aí com relação aos modelos que nós estimamos um modelo para cada cluster, estimamos também um modelo para a base total, e nós chegamos a esses resultados aqui, né? Então, os modelos que nos deram os resultados que nós esperávamos, né? Ou seja, um beta 1 positivo, um beta 2 negativo, e foram estatisticamente significativos, foi esse modelo para o grupo 1, cluster 1, né? E para o grupo 4.
e também para a base total, quando a gente analisou a base como um todo, né? Então, a gente chegou a esses valores aqui. O intercepto, mesmo que ele não fosse significativo, a gente deve levá-lo em consideração sempre, né? Então, para o cluster 1, a gente teve esse p-valor, teve o R2 ajustado de 0,26, né? Para o cluster 4, que foi o outro modelo que nós também consideramos que a gente conseguiu ali os coeficientes esperados, a gente teve esse R2 ajustado aqui de 12, né? 0,12, e para a base total foi 0,05. Tá? Então, nós fizemos esse modelo, é o intercepto, a variável endividamento e a variável endividamento ao quadrado. Tá? E aí, quando nós fomos fazer os testes, né, nós obtivemos aqui encontramos uma limitação, que foi no caso da presença de heterossedasticidade, né? Embora nós tenhamos aqui os coeficientes esperados nesses 3 modelos, infelizmente a gente achou que a presença de heterossedasticidade, que pode influenciar ali no p-valor, né? E na significância desses modelos. Mas, de toda forma, os coeficientes foram os esperados. Então, essa daqui seria, obviamente, uma limitação do nosso modelo. Com relação aos resultados, né? Então, aqui a gente tem essa figura 4, a gente tem o gráfico, né, dos modelos que nós encontramos, né, no formato esperado. E aqui é a maximização, né? Então, esse daqui seria o nível de endividamento ótimo e o ROI ótimo, né? Aqui no ponto de máximo. E, resumindo aqui os resultados, nós encontramos que, para o grupo de empresas classificadas no cluster 1, naquele primeiro grupo, né? São empresas maiores, no geral, as características desse grupo são maiores, com maior proporção de ativos não circulantes, né? Com menores custos da dívida. Então, são empresas maiores com menor custo da dívida. Provavelmente são empresas mais maduras, né? Considerando ali o ciclo de vida das empresas, já numa fase mais madura, e com maior credibilidade, por isso teriam também menores custos da dívida. E, nesse caso, o nível de endividamento ótimo dele tende a ser maior para esse grupo, né? No entanto, mesmo otimizado, o ROI, né? Mesmo quando a gente atinge esse nível de endividamento ótimo para esse grupo de empresas aí, possivelmente mais maduras, que a gente poderia investigar melhor, né? O ROI, ele tende a ser ainda mais baixo, né? Tende a ser mais baixo do que os demais grupos. Já no grupo 4, que a gente tem empresas menores, com menor proporção de ativos não circulantes e maior custo da dívida, então a gente pensa que poderia possivelmente ser um grupo de empresas ali numa fase do ciclo da vida, uma fase mais inicial, né? Não são empresas tão maduras, por isso tem um maior custo da dívida. A gente tem seu nível de endividamento ótimo, ele é menor, obviamente, também, quer dizer, possivelmente por causa do custo da dívida, que é mais elevado, mas a tendência é que se elas conseguissem atingir ali o nível ótimo de endividamento, a tendência é que o ROI ótimo esperado fosse maior do que no caso do primeiro grupo das empresas possivelmente mais maduras, que vale a pena ali uma investigação melhor nossa, né, da nossa parte. E aqui, quando a gente olha o grupo total, né, quando a gente está olhando o gráfico, é essa função do meio aqui, né, cinza ali no meio, fica entre os dois grupos. Bom, então, com relação às conclusões, né, quanto com relação às nossas hipóteses, a gente consegue até dizer que existe uma relação não linear, né, quadrática, no formato que nós havíamos pensado, passível de otimização, mas nós temos também algumas limitações, principalmente a questão da heterossedasticidade. E o nível de alavancagem, se a gente considerar aqueles resultados como resultados válidos, a gente percebe que o nível ótimo de alavancagem, ele é maior do que a média de alavancagem dos grupos, tá? Então, a média de alavancagem dos grupos ficou abaixo do que seria considerado o ótimo, e, consequentemente, também o ROI, o desempenho, também teria ficado abaixo do ótimo. Com relação às limitações, né? A existência dos outliers, que embora nós tenhamos tirado os outliers antes, né, de fazer o agrupamento, quando a gente agrupou dentro dos clusters, ainda havia alguns outliers. Então, é uma das limitações e, obviamente, a presença da heterossedasticidade.
Com relação a sugestões para pesquisas futuras, né, a gente tem que ajustar o modelo. Então, é uma pesquisa que a gente está ainda trabalhando nela, a gente precisa ajustar esse modelo, né? Possibilidades são separação por setores, mas aí a gente corre o risco, né, da amostra ficar pequena por setores, a exclusão desses outliers e recalcular, né? Fazer o modelo aí em dados em painel, possivelmente com efeitos fixos, e expandir também o período de análise, são possibilidades. Então, a ideia foi contribuir aí com essa discussão, né, da estrutura de capital, especificamente aí no período da pandemia. Seria bem interessante aí a gente poder achar essa relação, mas a gente ainda precisa fazer alguns ajustes no modelo e fico muito feliz de poder estar aqui apresentando para vocês e poder contar com a contribuição de vocês para a gente poder avançar aí com o nosso trabalho, tá? Obrigada aí pela atenção de todos. Legal, Monique. Parabéns pela apresentação e pela pesquisa. A gente pode seguir algumas perguntas aqui sobre o seu trabalho. Professor, participantes, fiquem à vontade. Muito bem. Bom, antes de mais nada, meus parabéns, é muito interessante. É, minha graduação em estatística, eu adoro a parte de análise empírica que vocês apresentaram, foi muito bem feita, muito esmerada, tá? Claramente havia uma preocupação sua em demonstrar isso na sua apresentação. E, dada essa minha formação, eu também gosto de estudar condições como o limite das funções matemáticas. A pandemia não é nada mais, nada menos do que o limite da função matemática numa situação econômica. E o que a gente viu na sua pesquisa foi muito interessante, porque mostra que, para algumas condições setoriais, o trade-off permanece como válido, mesmo nas condições de extremo da função matemática. Então, esse é um achado, a meu ver, que talvez seja o mais relevante da sua pesquisa, ao fato de que haja uma permanência desse modelo tão consolidado, mesmo em condições extremas. Apesar disso, há uma observação sua de que as empresas observadas ficam em aquém do nível de endividamento. Então, fica a pergunta, quais são as teorias, né, complementares, e são várias que existem aí, que seriam interessantes se levar em conta para explicar esse fenômeno, tanto para os clusters onde houve a significância no modelo de trade-off, quanto para os demais. E eu adorei o resultado de vocês, e eu vou provavelmente citar vocês, porque vocês estão falando basicamente ciclo de vida nesses clusters. E é o tema que eu estou perseguindo com os meus alunos. Acho que é isso de comentários e questões. Fica à vontade, Monique, de responder já, ou se quiser esperar outros colegas perguntarem. Professor, obrigada pelos seus comentários, né? Nós também recebemos comentários valiosos aí dos avaliadores. Com relação ao ciclo de vida, também eu acho que é um ponto importante, mas a gente teve limitação de tempo, né, para poder apresentar o artigo, e de palavras, né, caracteres. Então, a gente teve que restringir ali, pensar bem no que a gente ia apresentar. Poderia apresentar mais um monte de gráficos, mas sem dúvida a questão do ciclo de vida eu acho que é uma questão bem importante da gente aprofundar também. Tanto que no final, alguns dos resultados nos levam nos remetem a essa questão, né, de empresas mais maduras e empresas ali na sua fase inicial. O professor Carlos também está aí, se ele quiser comentar também, fica à vontade. Queria agradecer, dizer que é uma satisfação participar de uma banca tão qualificada quanto essa, especialmente porque o trabalho da Monique foi maturado em tempo recorde, né? Um TCC de uma pós-graduação lato sensu, né? Um MBA, né? Então, ela teve pouquíssimo tempo para rodar e estruturar a pesquisa, mas os resultados foram tão interessantes que eu encorajei a encaminhar para o SEMEAD, um local rico, né, para trocas. E, Monique, já saímos no lucro 2 vezes, né, com a qualidade da revisão, né, da banca, e a fala do professor Johan. Assim, eu acho que é muito importante para nós, aí, do ponto de vista de desenvolvimento da sua pesquisa. E a Monique, ela tem todo o mérito, viu, pessoal, né, do desenvolvimento dessa pesquisa, né? E concordo com ela. Aliás, Monique, muito por conta da fala do professor Johan em relação
ao estresse, né, desse momento, né, dessas questões extremas, se a gente conseguisse cruzar, né, setores que aparentemente estão mais maduros, né, mais amadurecidos, né, setores mais ortodoxos, mais tradicionais, com outros, né, talvez poderiam trazer alguns insights, alguns gatilhos para a nossa pesquisa. Muito obrigado. Agradeço, muito bom. Mais Posso alguma fazer uma pergunta, pergunta? algum comentário? Eu tenho uma pergunta para a Monique. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito interessante. Eu fiquei muito satisfeito de você citar o ciclo de vida, porque a minha linha de pesquisa é exatamente isso. Então, é muito interessante, porque a gente, toda vez que vai pesquisar alguma relação com o ciclo de vida, acha uma relação muito forte com eles, seja no que for. Então, é interessante se considerar sempre essa relação dos estágios, das fases do ciclo de vida. O que eu pergunto, que eu vou te perguntar, talvez não tenha a ver com a sua pesquisa, mas talvez você tenha tangenciado essa informação e possa até me ajudar. Você viu alguma forma de determinar a influência da Covid? Porque eu notei que você considerou a Covid, parece que na fase temporal, aquela em que ela foi anunciada pela OMS. Mas a gente tem reflexos da Covid, eu acredito que até hoje, né? Principalmente em termos financeiros. Ela deu uma chacoalhada na economia mundial que mudou tudo. Você encontrou alguma forma de determinar, ou viu alguém determinando essa fase de influência da Covid? Bom, eu não vi, né? Eu foquei nesse período de tempo, mas quando a gente olha aquele gráfico lá, né, aquela primeira figura que eu apresentei do IPO, follow-on e da taxa de juros, a gente vê que teve um impacto muito importante e sem dúvida vale a pena a gente analisar também esse período pós-Covid, né? Porque as empresas provavelmente se endividaram bastante, abriram capital como nunca. E quando a gente olha depois da Covid, nenhuma empresa mais, isso eu achei bem chocante, tá? Não houve mais IPO desde o período da Covid. Simplesmente não houve. Achei muito chocante isso. Então, provavelmente agora elas estão tentando pagar essa dívida contraída nesse período. Então, acho bem interessante a gente analisar realmente o endividamento durante esse período e a consequência aí que a gente está vivendo pós-Covid. Tanto que a taxa de juros aumentou, né, ainda por causa dessas políticas anticíclicas que foram tomadas no período. Então, é uma consideração aí importante, é algo que vale a pena a gente levar em consideração, sim. Talvez isso abra uma nova linha de pesquisa para a gente efetivamente não só entender, mas até tentar isolar esse período de influência forte da Covid, porque isso influencia em qualquer pesquisa que a gente faça, né? Sem dúvida. Legal. Obrigado, Monique. Mais alguma pergunta? Alguém queira fazer algum comentário sobre o trabalho da Monique? Se não houver ninguém e houver alguém que queira retomar alguma discussão de algum dos outros trabalhos também, fiquem à vontade. A gente teve que limitar o tempo. Caso contrário, professor, se você quiser fazer um comentário final, fazer um amarrado geral, fique à vontade. Eu só queria comentar que eu não fiquei satisfeito de estar moderando essa sessão. Parabéns a todos os participantes, parabéns ao Ricardo pela organização. Acho que foi um resultado muito interessante aqui, várias trocas e, sem dúvida alguma, com reflexões que a gente vai levar para casa, principalmente em relação aos resultados das pesquisas que foram apresentadas aqui e as limitações, né? E o para onde a gente vai agora com as nossas pesquisas é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas acho que é isso. Muito obrigado. Acho que vocês estão... Agora, eu que agradeço, professor, pela parceria aí, pela moderação. Agradeço a todos os participantes, primeiro pelas pesquisas, segundo pelas apresentações. Eu gosto dessas sessões online, particularmente porque eu acho que a gente acaba abrindo mais o SEMEAD, né? Não temos a restrição física, então eu gosto bastante dessas sessões online.
Obrigado pelas discussões. Mandei novamente o link aqui para avaliação da sessão. Quem ainda não respondeu, fique à vontade para responder. E se não temos mais nada, encerramos por aqui. Obrigado novamente, pessoal. Muito obrigado. Obrigado Obrigada, gente. a todos e até mais. Ricardo, eu tenho que avaliar você, né? Não sei, professor. Acho que sim. Sim? Só para você saber, você será avaliado. Fique tranquilo. Não, sem Tá bom? problema. Sem Até problema. mais, então. Foi um prazer conhecê-lo. Valeu, Tchau. professor. Prazer foi meu. Espero encontrá-lo em alguma das outras sessões. Um abraço. Abraço. Tchau.